Olá, olá, olá a todos, sejam bem-vindos. Nosso convidado já entrou, Felipe. Só vou esperar um pouquinho, só mais um minutinho ou dois, pra gente esperar mais gente entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Felipe, você está me ouvindo bem? Manda um joinha aí se estiver ouvindo. Beleza. Valeu, Vini. Olá, Duda, Cadu. Só um momento que eu já vou iniciar. Beleza. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Oi, Carolina. Daqui a pouquinho eu já vou chamar o nosso convidado. Ele já está aqui, que é o Felipe. Vai falar sobre ansiedade, que é um assunto extremamente importante, principalmente hoje em dia, né? Com tudo que está acontecendo aí no mundo afora. Mas antes de eu chamar, Felipe, então já fica mais ou menos aí no jeito, tá? Para você mandar o request aqui pra gente. Eu só queria lembrar que as nossas lives, a gente só tá na segunda semana ainda. As lives são toda terça, quarta e quinta, às 8 horas aí do Brasil e às 7 horas aqui na Flórida. E aos sábados, às 1 hora aqui na Flórida, 1 hora da tarde, e às 2 horas aí no Brasil, tá bom? Então sempre com um convidado diferente, sempre com um tema diferente, porém relacionado à temática LGBT+. Então vocês estão mais do que convidados a participar conosco. Ontem a gente teve uma em inglês, foi bem bacana, sobre empreendedorismo, foi bem legal. E amanhã, quinta-feira, a gente tem uma outra palestra também, uma outra live ao sábado, não, desculpa, amanhã às 7 horas, de novo aqui na Flórida, e às 8 horas aí no Brasil. Vai ser com a Tainá, também psicóloga. Quem passou o contato dela foi o Felipe. Então, na verdade, está aí tudo junto na mesma semana. E ela vai ser bem legal, que ela vai falar sobre o SUS, da infância à vida adulta, o acompanhamento de pessoas trans. Então, é bem interessante. Tá todo mundo convidado a participar aqui conosco amanhã, tá bom? Às 8 horas. Vamos dar visibilidade aí ao SUS, né? Vamos dar visibilidade aí a esse sistema que a gente sabe que ainda é um pouco precário, mas que é essencial para muita gente, né? Então, não percam amanhã, tá bom? Caso vocês tenham alguma pergunta hoje para fazer para o Felipe, só vocês mandarem. Eu espero que esteja aparecendo aí para vocês o botãozinho de pergunta, de interrogação. Se tiver, me fala. Se não tiver, também me avisa, por favor. Aí vocês mandam uma pergunta pelo próprio comentário e aí eu vou anotar aqui e faço para o Felipe no final. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá aparecendo o botãozinho de pergunta aí para vocês aí embaixo. Fala um joinha para se estiver aparecendo. Enquanto isso, eu já vou colocar o Felipe aqui na nossa conversa.
Só esperar o Felipe, já tá entrando. Não tá não, Cadu? Tá, então pro Cadu não tá, mas pro Ciskai Eriei tá aparecendo. É isso? Então, para alguns, provavelmente. Para quem não estiver aparecendo, então, só manda pergunta pelo comentário que eu anoto aqui e faço para ele. Quem estiver aparecendo, manda pelo botãozinho de pergunta, tá bom? Felipe, estamos te esperando. Tá chamando aí? Ô Felipe, Sodré, então você manda pra gente. Se você tiver alguma pergunta, tá bom? Você manda pra gente pelo comentário. Deu problema com o Felipe aqui. Peraí. Eu te adicionei, Felipe. Deixa eu te pedir de novo. Peraí. Te mandei aí de novo. Olha se tá aparecendo. E aí, Felipe, pra mim tá falando que tá aguardando você aceitar. Olá, Léo. Tá bom. Beleza, Felipe, sem problema. Então vamos ter que aguardar. Enquanto isso, eu vou mexendo com todo mundo. Olá, Michel. Olá, Vitória. Léo, já falei. Ari. A gente teve um pequeno probleminha aí com a conexão do Felipe, mas ele já está entrando aí de novo. Sejam bem-vindos. Quem aqui é a primeira vez? Fazer igual no YouTube, né? Quem que aqui tá vindo pelo Felipe? Isso mesmo, Vini. A gente aqui é bem blogueirinha. Ei, Liza. Então, peraí, Felipe, deixa eu tentar te mandar aí o convite. Ah, Alô, agora sim. conseguiu? Deu certo, Agora sim. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo? tudo Tranquilo? certinho, que bom estar aqui com você. Eu sempre tenho problemas com a live, mas a gente vai se virando do jeito que dá, né? É, claro, Pessoal, consegue, normal, né, Felipe? consegue me ouvir, me ver, só para eu confirmar? Sim, ela só tá falhando um pouco. Eu Tá não bom. sei se é para todo mundo. Vamos ver agora se vai funcionar. Tá tudo certo? Deu certo? O áudio tá diferente da imagem. Dá para te ouvir. Vamos ver o pessoal falando aí se tá tudo bem para eles. A sua imagem que às vezes ela não parece que você fala, ela tá tremendo um pouco assim. Tá Mas dá para te desincronizado, ouvir. é isso? Isso, mas dá para te ouvir. A Raquel tá falando que tá bem. Então, a Vitória também. Então vamos, Normal. quem importa é para eles, não é para mim muito. Beleza, então. Não é o meu, o problema é aqui comigo, então. Tá bom. Tudo bem, Felipe? Então, Tudo mais uma ótimo. vez, que bom. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui para falar sobre esse assunto extremamente fundamental, né, Felipe? E importante, que é a questão da ansiedade, né? Ah, eu Exatamente. sempre antes da lives eu tento pegar algumas coisinhas e eu peguei alguns dados que depois a gente vai discutir um pouco, que é bem assustador, assim, né, com relação à ansiedade, principalmente nesse momento agora, para a comunidade Uhum. LGBT+, né?
Mas enfim, então, muito obrigado. Se apresente, que o Just Love agora é todo seu. Ah, que legal. Pessoal, boa noite. Obrigado, Emanuel, pelo convite. Também é uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, eu sou formado pela PUC São Paulo. Atualmente eu tenho trabalho clínico, tenho aí minha página no Instagram, que eu acho que muitos de vocês tiveram acesso ao meu trabalho através dela. E esse convite eu aceitei de braços abertos, até porque é uma temática que eu venho trabalhando muito, né? Que vem aí como uma emergência, não só individual, mas sim coletiva. Então, claramente eu aceitei, porque eu acho que devemos falar sobre a questão da ansiedade, né? Ainda mais agora nesses tempos de adoecimento, de isolamento. Mas a minha proposta é sempre trazer e contornar com a proposta da página do Just Love, né? Então eu prometi aí fazer uma narrativa mais relacionada ao processo de ansiedade dentro da população LGBT, que eu acho que também é um cenário que a gente precisa explorar um pouquinho, que se faz de muita importância, né? Quando eu comecei a pesquisar e a fazer o meu roteiro, né, de possibilidades de fala, eu me vi muito separando, né, esse roteiro em duas partes, né? Uma parte do desenvolvimento individual e também a parte social, né? Então acho que eu vou, na minha narrativa aqui, eu vou separar entre essas duas esferas e depois a gente amarra no final, né? Então, Ótimo. quando eu comecei a pensar, né, sobre ansiedade vinculada, né, às identidades LGBT, inevitavelmente eu revisitei alguns processos primários de desenvolvimento, né? Então eu comecei a pensar lá sobre a nossa primeira infância, o nosso primeiro tempo de existência, né? Que é um tempo muito constitutivo, né? Mas eu voltei mais, eu voltei para a concepção, o momento onde se recebe uma notícia de uma fertilização. Por que que eu voltei nisso? Porque dentro propriamente desse fenômeno, não necessariamente após o nascimento, mas muito anteriormente, as idealizações, as expectativas e os desejos dessa família frente a essa futura criança, eles já começam a se movimentar a partir daí, né? Então, as projeções, o que eu gostaria que meu filho fosse. Então, todos esses movimentos, eles são evocados dentro desse primeiro momento, né? Mas antes de continuar, a gente precisa separar, quando eu falar na live pai e mãe, eu também estou me referindo a cuidadores primários. O que que é isso? Uhum. Aquelas figuras iniciais que exerceram a função maternal e paternal, não necessariamente pai e mãe. Eu acho legal a gente trazer essa diferenciação, Sim, né? O presencial. exercício Obrigado. da função, né? Então, se eu falar pai e mãe, tenho em mente essa ampliação desse conceito, tá? Então, nesse primeiro momento, essas expectativas já são lançadas, né? E logo após o nascimento, né, para além do cobertor de proteção que é jogado nessa criança, né, o cobertor objetivo, também tem esse cobertor de idealizações, né? E a criança, por ser um elo muito frágil, né, com um ego rudimentar em desenvolvimento, ainda em desenvolvimento, né, então ela acaba sendo contornada e pincelada por essas idealizações. E daí, por que eu estou fazendo esse paralelo, essa retrospectiva do desenvolvimento? Porque quando é um fenômeno muito comum, né? É menino ou menina, né? Então, assim, tem essa indagação que, inclusive, quando se obtém uma resposta, a tonalidade da idealização ela muda, né? Então, quando não se sabe quando o sexo da criança, a idealização ela vem muito vasta. Daí, quando se tem a nomeação do sexo, a idealização ela já começa a criar outros contornos, né? E do porquê da importância de eu trazer isso? Porque a idealização, a expectativa, esse lançar de desejos dos pais para essa criança, eles já vêm de uma forma muito, eu diria, muito particular, de uma ordem e de um olhar social muito bem estabelecido. Porque os pais, eles são as primeiras representações de cultura que a criança vai ter naquele momento, né? Então a criança sabe o que é o mundo, a criança sabe o que é a sociedade, a criança sabe o que é uma relação,
a partir do que os pais, dos cuidadores, apresentam para ela, né? Então, todas essas idealizações, elas sofrem esse atravessamento da conjuntura social predominante hegemônica, né? Então, quando se tem a nomeação de um sexo masculino, automaticamente essas projeções e idealizações, elas já tomam um contorno do masculino, que é esperado, o papel social esperado para esse sexo, né? Quando tem o nascimento, a nomeação do sexo feminino, o contorno se dá nos papéis sociais lançados para esse sexo, para o sexo feminino, né? E essa separação, ela se dá de uma forma muito inconsciente, muito naturalizada, né? Se é homem vai ser assim, se é mulher vai ser assim. Então essa problematização, eu quero começar com ela, porque ela vai dar base para muitas das ansiedades que podem surgir dentro de um fenômeno que eu vou nomear de ansiedade de identidade. Por quê? Como nós somos contornados, né, por todas essas projeções, principalmente quando crianças, e nós não contestamos, né, nós simplesmente acolhemos, né, fica muito difícil daquela criança conseguir nomear qual é realmente o desejo dela, qual é realmente o direcionamento dessa sexualidade. Porque normalmente ela é atravessada pelo que os pais construíram para ela, né? E daí nós entramos num segundo tempo, né, que é o tempo da emancipação, que aí começa quando a criança começa a ir para a escola, que ela começa a se distanciar desse núcleo familiar e começa a ter contato com outros tipos de cultura, com outros tipos de educação. Então tudo isso começa a fazer com que a criança se questione muitas verdades que eram ditas por aquele núcleo familiar, causando algumas crises, né, alguns conflitos internos na família, né? Ah, meu amiguinho fez, por que eu não posso fazer? Né? Então tem essa nomeação. Mas eu quero chegar no ponto da adolescência, né, que é muito importante, porque dentro da adolescência, que é um tempo muito nebuloso para qualquer tipo de desenvolvimento, porque você não é nem criança nem adulto, né? Te exige uma posição de adulto, mas você ainda tem um repertório bem infantilizado. E às vezes você quer se colocar como adulto e não consegue. Então, per si, já é um tempo muito conflitivo. E ele é conflitivo necessariamente nessa busca de identidade, né? Então, essa identidade que está se construindo, está se constituindo, ela também se dá na exploração da sexualidade, que normalmente acontece dentro desse cenário da adolescência, né? A gente chama, as teorias de desenvolvimento chamam isso de moratória, né? Moratória psicossocial, que é exatamente essa exploração que esse sujeito vai constituir para buscar figuras de identificação, para buscar grupos onde ele vai se sentir pertencente, buscar jeitos, desejos que sejam análogos ao que ele está sentindo, né? Então tudo isso faz parte dessa exploração inicial. E o porquê que eu estou trazendo isso, né? Porque é uma fase muito crítica no sentido de que nós devemos nos atentar a ela, porque é exatamente, normalmente, nesse primeiro período da adolescência, que a sexualidade começa a se mostrar. E daí eu vou entrar no vetor social, né? Bom, após as projeções dos pais, após essa tentativa de emancipação do que era esperado dessa pessoa e ela começa a explorar, existe também toda uma conjuntura, toda uma estrutura social que dita muitas normas, que nos coloca muitas regras. E a sexualidade também entra nesse mérito das regras e das normas que a sociedade se constitui, né? Então sabemos muito bem que hoje em dia nós já estamos desconstruindo esse olhar, mas existe um rigor e uma sexualidade hegemônica que acaba esgotando a potencialidade da sexualidade se expressar, dizendo que a única alternativa possível de sexualidade correta é a heterossexual. Então, imaginando essa ordem dominante dentro de uma sociedade, desconsiderando todas as outras expressões da sexualidade que são normais e naturais, isso já é gerador de ansiedade, né? Porque você está em um processo de desenvolvimento da sua sexualidade, a sua sexualidade ela vai se direcionar para inúmeros lados, não é uma linha reta, né?
e tem toda uma estrutura social te dizendo que a forma correta de exercer a sua sexualidade é uma, e você está sentindo outra, né? Então é legal a gente colocar esse teor social, porque ele por si já é gerador de muita ansiedade, porque ele vai ditar alguns direcionamentos do que é certo ou errado, do que é natural, do que não é natural. Então isso acaba gerando culpa, isso acaba gerando medo, isso acaba gerando adoecimento, ansiedade, processos depressivos. Então nós temos que nos dobrar para esse olhar, exatamente porque, trazendo um quê mais biológico-científico, né, a sexualidade ela não é singular. Quando eu falo de sexualidade, eu falo de sexualidades. S no final, é plural. Por quê? Em inúmeras espécies de seres vivos, não estou falando mais do ser humano agora, apesar de sermos animais, né? Em inúmeras espécies de seres vivos, esse comportamento ele é reconhecido, né? Essa variação sexual, né? Então, por exemplo, existe uma espécie de macacos que se chama bonobos, que eles possuem uma organização específica em algum momento, por exemplo, que eles fazem o trisal, né? Que existem 2 macacos fêmeas e um macho que cuidam de um filhote. Ou existem 2 macacos machos e uma fêmea que cuidam de um filhote. Ou os dois macacos machos e 2 macacas fêmeas. Então eles possuem essa organização. Existe também os pinguins, é um comportamento muito curioso, porque eles são sazonais e tem um momento que uma turminha se junta, sai para caçar, e o resto fica cuidando do filho dos outros, né? Os pinguins eles dão dessas, né? E nessa reorganização, enquanto as figuras primárias elas saem, outros pinguins assumem o cuidado de um filhote. Então, às vezes tem 2 pinguins machos cuidando de um filhote que nem são deles, né? Então existe essa organização. Mais um exemplo para fechar, né? Para não dar margem de questionamento sobre o quão natural isso é. Existe uma espécie de inseto que é um besouro marrom, que ele acaba acasalando também com outros machos para que, em alguma medida, o esperma dele tenha mais chance de entrar na fêmea. Então ele acaba acasalando com fêmeas e com machos de uma medida adaptativa, né, para que ele tenha maior probabilidade de disseminar os seus genes, né? Então, olhando para todas essas outras espécies, nós só conseguimos enxergar que a exploração e a expressão da sexualidade, ela não é e nunca foi uma expressão unilateral, e nunca foi uma expressão unidimensional, né? Mas estamos aqui, né, reconhecendo o nosso teor, a nossa construção social, que infelizmente enxugou, né, e reduziu a sexualidade a uma única possibilidade de expressão, e isso, retomando, dentro do processo de exploração e de construção de identidade, gera muita ansiedade, gera o medo, gera insegurança, gera o não saber se compartilhar sobre isso, se a pessoa será aceita ou não será aceita, né? Se a família vai acolher, se não vai acolher, né? Até o próprio entendimento dessa pessoa sobre a própria sexualidade, né? Porque é algo que normalmente em uma família tradicional não se é falado. Então a angústia de ter que conviver com esse desejo, não sabendo do que se trata, né? Então essa conjuntura social, ela é assim fundamental para possibilitar que essa ansiedade se manifeste, né? E dificulta muitas vezes esse processo de autenticidade, de exploração da sexualidade, das sexualidades, né? E aí nós entramos em outro ponto que é muito importante sobre uma medida que é muito tradicional, mas nós estamos rompendo aos poucos, principalmente o pessoal da psicologia, que é esse movimento de patologização das identidades LGBT. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês lembram daquela polêmica da cura gay, por exemplo, né? O que é? Eu acho que eu vou passar nisso porque é importante. Isso causou muita ansiedade em todo mundo, né? Como assim existe uma cura, né? E eu vim aqui até para desmistificar um pouquinho isso, né? O que acontece? Essa proposta ela foi feita por uma bancada de psicólogos um pouco mais conservadores e que visavam alterar alguns artigos de uma resolução, que é a Resolução 1 de 99, que foi emitida pela Ana Bock, que inclusive foi minha professora e professora da Raquel, que é uma colega minha que está assistindo.
e que dá diretrizes e orientações para o profissional da saúde mental no acolhimento e na tratativa, não disse tratamento, é tratativa, de lidar com as questões relacionadas à sexualidade. Então, a cura gay, que foi comumente conhecida, mas era uma proposta de alteração de 2 desses artigos, que impediam e que falavam que a sexualidade não deveria ser tratada, porque não se trata algo que não é um adoecimento. E a proposta era exatamente essa, abrir a possibilidade de tratamento, né? Então, a nossa batalha foi exatamente isso, né? De despatologizar essas identidades, né? De não encaixá-las novamente nas categorias de classificação diagnóstica. Inclusive, dia 17 de maio, fez acho que 30 anos que os nossos manuais de classificação tiraram a homossexualidade de uma categoria de patologia, de desvio sexual, né? Isso foi uma vitória, né? Em 2018, a OMS já reconheceu a transexualidade como não mais um adoecimento, mas sim como uma outra possibilidade de expressão, né? Que aí a gente entra na questão do gênero, identidade de gênero, na questão das identidades, né? Então, tudo isso nós vemos aí batalhando, reconhecemos em clínica, né, a queixa e o sofrimento gerado por toda essa questão social. E voltando nessa problemática da proposta da cura gay, né, porque como nós estamos falando de um espaço, né, de um lugar, de uma construção social que coloca uma sexualidade como uma verdade absoluta, né? Então, o sofrimento gerado por uma pessoa que não sente uma sexualidade que é análoga àquela dita como a única possível, né? Então, onde está o problema? Será que o problema realmente está nessa pessoa ou nessa estrutura social que a permeou e que constituiu essa culpa de sentir um desejo que não é aquele que deveria ser sentido? Então, é uma proposta falha por si, né? É uma proposta que já se falha por si. Porque o nosso trabalho deveria ser essa desconstrução social, né? Então, assim, não é só entender o porquê que a sexualidade causa essa angústia e essa ansiedade, mas também o quanto da sociedade, né, e o quanto dessas concepções estruturantes podem contribuir para isso, né? Então, seria uma via de fácil resolução, mas uma resolução extremamente destrutiva, porque não existe conteúdo científico que comprove que uma terapia de conversão tem os efeitos esperados e que eram ditados pela bancada. Não é. Então, assim, são medidas extremamente incapacitantes e destrutivas, né? Então, toda essa concepção de uma sociedade que tende a jogar e a ditar uma sexualidade una, né, absoluta, né, é uma sociedade problemática. Então, assim, a minha fala aqui, na verdade, ela vem como uma problematização mesmo, né, da importância de nós termos aí, por exemplo, veículos de comunicação, né? Eu até fiz a minha colinha aqui falando assim, como restaurar, né, isso? Como é que a gente pode possibilitar medidas de entendimento sobre essa vasta e possível expressão de sexualidade, né? Então, assim, buscar estudar sobre o assunto, né? Educação, as estruturas educacionais incorporarem a importância de entendimento das crianças e dos jovens sobre a possibilidade de não só ser dessa forma, mas de outras maneiras de expressar, né? Então, assim, mais uma vez confrontando algumas ideias mais tradicionais que acham que a educação sexual é ensinar a fazer sexo. É exatamente o oposto, é entender outra esfera. A gente vai trabalhar em outro lugar, é educar, é falar da variação, é falar da naturalidade, né? Isso, inclusive, Manuel, é interessante isso, porque quando a gente fala da proposta de educação sexual, é uma proposta preventiva. Porque se você começa a intervir no entendimento daquela criança e daquele jovem sobre a possibilidade de existência de outras sexualidades, você previne, por exemplo, o bullying, né? As condutas discriminatórias, né? Então tem toda essa questão de valor social que a gente tem que levar em consideração. Sim. Então, grupos de identificação também,
imagens de identificação, a importância de se ver nos personagens, a importância de se ver em outros lugares, páginas como a sua, né, que possibilitam que essas pessoas tenham um lugar, um acolhimento que muitas vezes em casa não tem. Né? Então, a construção dessa, eu costumo dizer que é a família ampliada. Né? Se a família nuclear tem essa resistência, existe a família ampliada. Então, assim, os amigos, alguma instituição, tem a Casa 1, que é uma casa em São Paulo, aqui em São Paulo, que faz o acolhimento de população em vulnerabilidade para o público LGBT. Então, tudo isso são estratégias interessantes de serem feitas até para acolher esse fenômeno de ansiedade que é muito particular da população LGBT. Acho que você queria falar alguma coisa. Não, eu só acho interessante ressaltar isso, porque a gente precisa entender, né, e mostrar àqueles que são contra a questão de discutir e demonstrar a educação sexual nas escolas, né, que a educação sexual não é pôr um filme pornô para criança assistir, né, é toda uma definição, vai haver, claro, né, várias didáticas de acordo com a faixa etária de cada um. Você não vai simplesmente tacar para uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade, algo que nem ela entende por si só, né? Por mais que ela, às vezes, ela já começa a se demonstrar em uma determinada faixa LGBT, mas ela ainda não está ali em entendimento, ela ainda está em forma de construção, né? Então, é claro que a didática para ela vai ser completamente diferente de uma aula, né, por exemplo, no ensino médio, que já é um adolescente, que às vezes já tem uma vida ativa sexual muito diferente que ela, né? Então, acho muito importante isso que você falou, né? Que não é aquele bicho de sete cabeças que muitos tentam combater, na verdade, né? Mas é uma forma de prevenção, né? Tanto pela questão da autoaceitação, do anti-bullying e até mesmo com a questão até de evitar abusos que a gente sabe que existe, né? Então, acho que é importante isso que você ressaltou. Sim, perfeito, perfeito. Acho que esse alinhamento, né, das condutas educacionais para o público em específico, exatamente a proposta é essa, né? Criar esse movimento preventivo anti-bullying, anti-abuso, né? Até porque promover esse autoconhecimento, né, de uma forma mais antecipada pode ser muito benéfico, pode ser muito bom, até para que aquela pessoa em desenvolvimento, jovem, se conhecendo, consiga nomear que sexualidade é essa que está apresentando. Né? Em uma educação em escala social, né, que ele não se veja em vias discriminatórias e de culpabilização de que aquele desejo que ele sente é errado, né, é desvirtuado, sabe? É o antinatural. Né? E não é isso que acontece. Né? A sexualidade ela é plural, como eu disse no começo. Né? Existem variações. E nós, como animais, né, nós não escapamos dessa variação. Né? Eu trouxe esses exemplos, inclusive convido as pessoas a pesquisarem vídeos que mostram essas variações de comportamento nos outros animais. Nós somos animais. Né? Só que o curioso é que nós temos aí uma das nossos maiores presentes, é uma das nossas maiores armadilhas, que é a consciência, porque com a consciência vem o julgamento. Né? Então, nós somos seres conscientes do que nós fazemos, mas também nós julgamos. Né? Então, a discriminação, né, digo, o julgamento, as fobias, isso é exclusivo do ser humano, né, do ser humano, porque nós temos a consciência. Né? Então, nós podíamos direcionar essa consciência para um lado muito mais acolhedor e respeitoso e compreensivo de que existe essa possibilidade ampliada, do que simplesmente se fixar e ter um fetiche com uma única sexualidade possível e a natural, que o que não é verdade. Né? Sim, exato. Mas alguma pergunta, gente? Eu estou falando muito. A gente tem algumas, mas pode continuar, porque eu não sei se eu vou te cortar seu raciocínio, então pode continuar seu falar aí. Legal. Eu também queria entrar um pouco na questão dessa ansiedade gerada pelo nosso momento atual. Né? Eu vou retomar, inclusive, algumas falas que eu tive em uma live anterior que eu fiz com uma colega, Raquel, né, sobre
a tonalidade esperada dessa ansiedade, né? Nós estamos vivendo em um tempo que é por si muito ansiógeno, né? Então essas reações de ansiedade elas podem ou ser intensificadas, né, por pessoas que já apresentavam algum tipo de quadro ansiógeno ou pessoas que estão se havendo com essa ansiedade nesse momento, né? Então, o que vai diferenciar, na verdade, é que as pessoas que normalmente já conviviam com essa ansiedade, agora de forma um pouco mais intensificada, mas pelo menos elas já tinham ali um breve conhecimento de qual era o funcionamento dessa ansiedade, né? Mas eu vejo muitas pessoas se havendo com novos episódios de ansiedade, o que pode ser muito prejudicial pela falta de recurso, por ser algo novo, né? E o algo novo a gente não sabe como manejar, né? Mas é legal eu tentar diferenciar também sobre uma ansiedade que é esperada em um momento, em um tempo de muitas incertezas, né? Inclusive é uma resposta natural e adaptativa do nosso corpo, né? Biologicamente falando, né, se nós fizermos uma retrospectiva filogenética, né, digo da nossa história genética, quando nós somos colocados frente a uma situação de ameaça, o nosso corpo ele tem uma reação imediata que é a de luta-fuga, né? Então a gente se prepara para lutar, ou a gente se prepara para fugir. E daí no corpo, o corpo reage também, a palpitação, vasodilatação, o aumento da frequência cardíaca, a frequência respiratória, tudo isso é uma preparação para lidar com esse desconhecido, né? Então pode parecer um comportamento muito primitivo no sentido de antigo nosso, mas ele é muito atual. Nós estamos vivendo um momento de ameaça, nós estamos vivendo um momento de incerteza, nós estamos vivendo essa ansiedade de não saber o que vai acontecer, né? Eu costumo falar isso, que esse não saber, né, que é esse bloco que fica vazio, né, ele é a grande oportunidade das nossas ansiedades serem lançadas e dos nossos medos serem lançados, das nossas fantasias, né, serem lançadas, né? Então, claro, né, acho que é importante nós olharmos para essa ansiedade como não só um fenômeno coletivo, né, porque como coletividade, como uma consciência coletiva, nós estamos vivendo esse momento, mas também entender como essa ansiedade se mostra para você, o sentido dessa ansiedade para você, né? Porque existe a diferença entre ansiedade como fenômeno e a ansiedade na experiência individual, né? E eu acho que é essa que a gente tem que focar no momento, né? Como que essa ansiedade está se mostrando. Eu costumo fazer uma leitura que é a separação tripartite, né? Então, assim, existem 3 pontos importantes para a gente entender qual a funcionalidade ou disfuncionalidade dessa ansiedade. Ou seja, se ela é adaptativa, ou seja, se é uma reação que realmente está esperada, né? Por exemplo, uma ansiedade que eu sinto antes de entrar numa live, né? A ansiedade que eu sinto antes de fazer um evento, antes de dar uma palestra, antes de dar uma aula, ou antes de receber uma ligação. Isso tudo são movimentos naturais dentro de um processo, né? Porque você não sabe do que pode acontecer e a reação de ansiedade ela vem como uma preparação. Agora, quando que ela entra devidamente na questão da disfuncionalidade, ou seja, da desadaptação, né? Então a gente usa esses 3 pilares, ou seja, a frequência, né? O quão frequente é, né? Se é uma questão mais recorrente, se ela é esporádica, se ela é intermitente. Então tudo isso a gente tem que olhar para ver o quanto funcional ela pode estar. O outro ponto interessante também é a própria questão da intensidade, ou seja, quão mobilizadora é essa crise de ansiedade, né? Então, se você tem um pico de ansiedade que é muito mobilizador, ou se você tem vários picos de ansiedade ao longo de uma semana que trazem esse tipo de destabilização, né? E daí, a partir desses 2 pilares básicos, né, da frequência, ou seja, a continuidade de uma crise e a intensidade, nós devemos olhar o terceiro, que para mim é o mais importante, que é o que vai conseguir diferenciar, que é o quão disfuncional isso pode ser, ou seja, quanto a qualidade de vida dessa pessoa está sendo afetada a partir dessas intensificações e dessas mobilizações, né? Então, a partir daí, a gente consegue ter uma leitura um pouco mais ampliada de onde está e de como que está funcionando, né, essa ansiedade, né? E a partir daí tomar algumas medidas mais preventivas,
protetivas, de tratamento, e aí vai depender muito da leitura que o profissional, não só da saúde mental, da psicologia, mas também da psiquiatria e todos os outros, porque eu costumo trabalhar com equipe multidisciplinar, né? Não é só o sujeito na sua psique, mas é o sujeito na psique com o corpo e com o social, né? Somos seres biopsicossociais, né? Temos essa organização ampliada. Então não é só o meu trabalho que vai ter uma funcionalidade, mas sim todos os outros que podem aí acalentar e contemplar a totalidade dessa pessoa que está sofrendo com qualquer tipo de ansiedade, seja ela uma ansiedade mais recorrente ou mais disfuncional, né? E a Raquel mandou alguma coisa aqui que eu Ela vi. mandou um comentário. Pode ler. Super importante conseguir perceber como essa ansiedade está se manifestando. Boa, Fê. Então, é isso que eu estava dizendo, né? Você tomar essa consciência, né, de como ela te afeta, né, e como essa qualidade de vida está sendo mobilizada, né? E isso claramente pode ser feito como um exercício individual, mas o próprio processo de psicoterapia ele ajuda bastante, né, na orientação, né, no entendimento dessa ansiedade, né? Eu costumo trabalhar com a questão do significado. Então, o que essa ansiedade significa para você, a sua leitura dessa ansiedade, os fatores, os atravessamentos, as variáveis que estão envolvidas para que isso se manifeste, né? Então, por exemplo, voltando no que social que eu estava dizendo no começo da nossa conversa, né? Se chega um paciente com essa demanda sobre sexualidade e traz esse quê de ansiedade, é fazer essa leitura social, é fazer essa leitura familiar, né? Qual é a narrativa da família frente à sexualidade, né? Qual é o entendimento dessa pessoa sobre essa sexualidade, né? Então, esse autotato, né, esse tatear os seus afetos é muito importante, mas em terapia é uma orientação bem interessante que acontece, né? E retoma a questão de trazer esse lado mais crítico social para entender que muitas vezes a dor e a ansiedade ou a depressão ou qualquer tipo de síndrome, transtorno gerado pela não adequação dessa sexualidade pode estar relacionado com esses critérios dominantes sociais, né, que dizem que você deve se encaixar e deve sentir o que você sente por tal pessoa, mas você sente por outra, né? Então é importante ter esse olhar de acolhimento quando chegam essas demandas dentro do nosso consultório, né? E sempre nessa postura de entendimento e não julgamento, né? Sim. Então, mais ou menos isso, assim. Agora eu queria dialogar. Não, vamos lá. O Vini, ele falou que isso é importante até mesmo para o manejo dessa ansiedade pelo próprio indivíduo. Isso, perfeito. O Edward, ele... Acabou, perdi aqui. Ih, sumiu. Peraí, gente. O Edward disse que eu sinto que no meio LGBT existe uma pressão enorme pelo corpo perfeito de uma performance sexual baseada muito em pornografia, e isso gera muita ansiedade. Inclusive, eu tenho uma pergunta que vai adentrar aí nesse contexto aí do Edward. Parabéns, Edward. Legal. Obrigado. Que é o Legal. seguinte, alguém colocou que a minha ansiedade sempre piora quando tem um encontro com medo da rejeição. Como que eu faço para evitar essa ansiedade? E aí, voltando para o que o Edward falou, eu não sei se é Edward ou Eduardo, tá? Ali no nome tá Edward. Muito essa questão do padrão, né, no meio LGBT, e eu acho que ainda mais voltado no meio gay e lésbico, né? Ela tem sido muito discutida hoje em dia, né? Essa questão do padrãozinho, né? Muito se fala, às vezes, em uma questão de evitar certos preconceitos, de evitar certas denominações que existem. Porém, quando você vai ver, por exemplo, no aplicativo, você vai ver no meio ou numa boate LGBT, você vê que isso já não existe, né? Essa fala bonitinha de somos todos iguais, somos todos ali, somos todos juntos, não existe, né? E eu acho que isso realmente deve gerar, sim, né? Essa ansiedade deve aumentar, né? Acredito eu, né? Porque, será que
porque no aplicativo é uma coisa, né? A foto lá de perfil é tudo bonitinho. Quando você vê pessoalmente é diferente, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou ser rejeitado? Será que eu vou, a pessoa não vai nem chegar perto de mim, vai ver de longe e vai embora, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso acaba, além de gerar essa ansiedade no momento da conquista, digamos assim, né? Ele também vai gerar o depois, porque se tiver um retorno negativo, vai, vai ter gente que vai se colocar mais para baixo, vai ter gente que vai se colocar numa situação de inferiorização, que é muitas das vezes prejudicial, né, a pessoa, tanto mentalmente quanto fisicamente, né, vai gerar aquela crise pelo corpo perfeito que a gente sabe que não existe, não é mesmo? Então, assim, dá a sua opinião aí. Legal essa pergunta. Dá para fazer 3 lives sobre isso, né? Sobre É. as idealizações, sobre as percepções sociais, mas assim, eu acho, retomando a minha... Perfeito o que você disse, Emanuel, acho que é isso mesmo. E também trazendo um complemento dos teores e dos valores sociais, que eles acabam reforçando muitos estereótipos, né? Então, parando para pensar que a construção dessa identidade LGBT, ela já se dá em uma estrutura que direciona e coordena as pessoas a se comportarem, a serem de tal maneira e a se aparentarem de tal maneira, né? Então, essa reprodução dessas pressões sociais, assim, de forma incontestável, elas serão atravessadas dentro da própria comunidade, né? Então, assim, se a comunidade se constitui já com esse berço comparativo e de idealização, claramente ali também serão apresentados essas cobranças de corpo, né? Essas cobranças sobre desempenho sexual que o Eduardo falou. Então, tudo isso são cobranças que muitas vezes são internalizadas, né? Também ditas como verdades, a busca do corpo perfeito, né? Assim, quando a gente trabalha pelo menos eu, meu entendimento de perfeição, já se anexa imediatamente a uma ideia, e quando a gente fala de ideia, a gente já não está falando de real, a gente está falando de imaginário, então já é automaticamente inalcançável, né? Bem platônica essa minha fala, assim, é o mundo das ideias, né? Uhum. Então, a gente está trabalhando com ideia, a gente não está trabalhando com o real. Então, essa busca de desempenho de corpo, ela é extremamente destrutiva exatamente pelo corpo concreto, né? A concretização dessa ideia, ela não vai se dar. Então, é uma busca muito cansativa, né? É Sim. uma busca muito destrutiva, porque você sempre vai se ver, e vai se comparar com outros, e sempre vai ter algum detalhe ou outro que vai te movimentar para buscar mais, e para se esforçar mais, e para fazer mais dieta, para fazer mais exercício, né? E isso tudo são condutas intensificadas dentro da comunidade LGBT, porque existe toda uma questão de estética, existe uma questão de pertencimento, né? Eu Uhum. percebo muito isso, uma questão de ser aceito, de ser acolhido por um grupo, né? Esse Sim. movimento de pertencimento que é muito basilar, né? Dentro, quando a gente faz uma exploração do processo de desenvolvimento da sexualidade, né? O querer ser aceito não se mostra somente no querer ser aceito em um grupo de pessoas com corpo ou com alguma questão estética, mas é um querer ser aceito que remonta à não aceitação familiar, que remonta à não aceitação social, que remonta à discriminação sofrida na escola. Então, tudo isso se mostra como compensações, tentativas de compensar faltas que apareceram aí dentro do desenvolvimento dessa sexualidade. Então, é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado e muito tato, né, carinho, para entender do porquê que essa pessoa está se cobrando tanto sobre um desempenho sexual, né? O Eduardo falou desse espelhamento do filme pornô, né? Mais uma idealização. A gente sabe muito Sim. bem que não é aquilo que acontece, né? Hum. E claro, cada um vai ter o seu sexo. Agora entrando no lado mais erótico, cada um se constitui, vai entender o seu corpo do jeito que entende e sente prazer onde vai sentir, né? Então, a própria constituição do sexo, do erotismo, do autoerotismo e do erotismo vindo do outro, isso se dá de forma muito particular,
né? E essas idealizações de corpo, de pornô, elas podem intensificar a cobrança, com certeza. Sim. E, é, e aí, o que que essa pessoa faz com relação ao antes do encontro? Tem alguma coisa para evitar a ansiedade? Eu acho que não, né? Porque é algo novo, né? Igual você falou, é algo que, É, não sei, né? Acho que vai ter que realmente, né? Acho que talvez deva ter exercícios para tentar diminuir aquilo ali, né? isso, exatamente. Calma que veio uma pergunta grande aqui que eu estou tentando tirar. É, Depois eu vejo. eu peguei aqui. Se você quiser falar, eu peguei aqui. Tá bom. Mas, enfim, sobre essa medida de sentir ansiedade, é o que eu estava dizendo, né? Que sempre que se abre um espaço para o novo, para o inédito, né? A ansiedade ela é uma reação natural esperada, né? Até porque não se tem contorno do que vai acontecer, né? Esse não saber o que vai acontecer, ele já é gerador de ansiedade, né? Então, assim, é entender, é, acho que a própria nomeação, né, do que eu estou sentindo, né, exercícios, por exemplo, de respiração, de controle de pensamento, isso tudo pode ajudar, mas a ansiedade per si, ela vai se manifestar, porque, inclusive, é uma reação natural frente a uma situação de estranhamento, né? Então, esperar uma mensagem de alguém que você gosta, né? Ou marcar um encontro e ficar ansioso com esse encontro. Então, essa ansiedade, ela está dentro de uma resposta adaptativa e natural, né? Agora, voltando para a minha leitura anterior, né? Se é uma ansiedade extremamente mobilizadora, se é uma ansiedade paralisante, né? Que te congela, aí sim tem que ter um olhar muito mais específico para entender do porquê que ela se manifesta com tanta intensidade ao ponto de paralisar e de congelar, né? Mas aí seria uma outra leitura. Mas a ansiedade, ela é algo que ela pega na nossa mão e anda com a gente, né? Então, o Cadu, ele tá só falando que um ponto de ansiedade e insegurança também é a aceitação pessoal, porque você teme o mundo contra você. M- Muitas vezes, isso incluindo sua família ou medo de continuar vivendo infeliz nos padrões impostos. Exatamente, né? Uhum, uhum. O Cisky88 falou: as redes sociais potencializam muito essa idealização do corpo e vida perfeitos. E nesse período de pandemia, passando por quarentena, sintomas normais de ansiedade passam por um nível grave. Isso é legal a gente discutir, né? O tanto que as redes sociais, elas possuem um duplo significado e uma dupla funcionalidade, né? Eu acredito que elas vieram aí para permitir a nossa comunicação e a nossa troca, né? Até porque eu consigo falar com você tão distantes, né? Nós temos essa possibilidade de comunicação, mas também, né, pelo menos na leitura que eu costumo fazer, são várias facetas que são criadas dentro das redes sociais, né? Então, a rede social, ao mesmo tempo que ela se apresenta como um facilitador de comunicação, ela também apresenta como um facilitador de mostrar aquilo que é mais belo de você, né? Então, aquilo que pode agradar os olhos, né? E essas expectativas sociais, né? Então, é muito difícil você encontrar Instagram, perfis e tudo mais, com que contemple a totalidade daquela pessoa. Normalmente são conteúdos mais voltados para sucesso, produtividade, felicidade, Hum. né? Então vem como essa válvula de escape também, né? E inclusive rede social, se não for bem manejada, ela pode ser grandes potencializadoras do movimento comparativo. O outro está Sim, fazendo e eu não estou. Será que eu estou errado? O outro fez isso e eu não fiz. Será que eu tenho que fazer? Então, isso tudo tem que ser olhado com muito cuidado também, porque o outro é o outro, né? E o outro sim. posta o que quer postar, né? É, Então, é legal ter essa consideração. Como é que é o nome? Seasky88. Depois sim, manda o seu é, nome aqui. é, E, e sim, né, que essa plataforma ela pode ser geradora de ansiedade exatamente por essa proposta que foi criada em cima dela, de ser uma plataforma que explana a felicidade plena, né? Mas sabemos muito bem que, contemplando a nossa existência como um todo, nós não vivemos só de felicidade, só de conquista. Existem outras sim, coisas que acontecem. Então, se você sim, vive, né, intensamente nessa rede,
tomar cuidado com esse movimento comparativo, porque a pessoa ela posta o que ela quer. Então ela monta a imagem virtual dela do jeito que ela quer. Então é muito mais palatável você se identificar com um perfil que só tem fotos de sucesso, produtividade, de corpo, de alimentação. É palatável, é muito mais fácil. Né? Sim. Mas e de trás disso? É importante olhar o de trás disso. E também você identificar como você se coloca na rede social e como você se sente nesse movimento comparativo na rede social. É um assunto bem importante. Da outra live. Sim. Sim. Não, inclusive a gente vai ter uma live para até comentar muito sobre essa questão mesmo da padronização e estereotipo Isso. na comunidade LGBT, assim, acho que realmente é um assunto bem interessante. Só para ler aqui o que o Vini falou, que isso ocorre porque a idealização do que é belo é algo muito individual. Os padrões de décadas ou séculos atrás não são os mesmos dos de hoje. E isso muda justamente por essa questão da individualidade. Exatamente. Perfeito. Até um complemento do comentário do Vinícius, né? Que os padrões de beleza, os padrões estéticos, né, de civilizações antigas, né, é curioso trazer esse fenômeno, porque a mulher, a imagem da mulher bonita, antigamente, era a imagem da mulher que tinha um corpo totalmente fora dos padrões que nós conhecemos hoje, uma mulher mais cheia, porque era a mulher considerada que poderia promover mais nutrientes para o cuidado de uma criança, por exemplo. Então, aquela mulher era colocada num pedestal diferente de hoje em dia, que é a mulher que tem a barriga rasgada e os braços finos e tudo mais. Então, ele tem razão quando ele fala dessa alteração das idealizações e alteração desses padrões de beleza, né? E é bem interessante, se você pega na historicidade da nossa humanidade, o tanto que a beleza muda, né? O entendimento de beleza muda, né? Então é bem interessante. Sim. É... Felipe, a gente tem 3 perguntas, mas só tem 2 minutinhos. Eu queria saber se você pode fazer mais 15 minutinhos com a gente. Tipo, a gente fecha essa Posso, e faz mais 15 minutos, tudo bem? Pode ser? vamos responder, Pessoal, vamos. porque a gente tem mais 3, eu acho que seria legal para a gente não correr também, né? Acho que são perguntas talvez que vão ser interessantes, já que o pessoal mesmo fez, né? Não, a gente Então, responde. Sim. ótimo. Então, pessoal, a gente vai sair aqui, mas a gente vai voltar. Voltem com a gente aí para o Felipe responder as perguntas. Na verdade, se quiser, tem mais 1 hora, né, Felipe? Tô brincando. Só mais 15 minutos já. Vamos 15, 20. Vamos 15, 20 minutos. Não, eu sei, tô brincando. Então a gente vai sair aqui, eu só vou salvar, só um tempinho para eu salvar essa live, que vai ficar lá no nosso IGTV. E aí a gente volta com a parte 2, tá bom? Então beleza então. Então aguarda aí.